Porque o que de fato nós nos comprometemos, é isso que é legal de falar com a população, porque os ciclos e as prioridades vão mudando, mas por que Feltrin e Jonas foram eleitos? Né? Porque nós prometemos o enxugamento da máquina pública, isso nos trouxe milhões para investimento que as pessoas enxergam nas entregas, nas obras de infraestrutura, na saúde, na educação. Nós prometemos governar com a sociedade civil organizada, com as entidades, o fizemos. Prometemos a recuperação financeira do hospital. Nós pegamos o hospital quebrado, Rogério. Quebrado, com serviços, pouca gente frequentando o hospital como usuários, poucos médicos. Hoje nós temos um hospital referência, com novos convênios com o Estado, com a União, contratamos e agradecemos a Câmara de Vereadores por aprovar de nós comprarmos cirurgias que estavam represadas desde 2017. Imagina as pessoas com 4, 5 anos com dores de ortopedia, nós resolvemos isso, melhoramos o atendimento nas unidades básicas, colocando médico, ampliando serviços que eram judicializados, criamos o centro de saúde, colocamos 15 leitos lá que nunca fecharam. Hoje a gente atende lá sábado, domingo, feriados, você chega lá, você é diagnosticado, o médico te recebe, te dá a receita e você ainda sai com o remédio, gratuitamente. Isso todo sábado, domingo, feriado e todos os dias acontecendo. Então mudou a vida da saúde de Farroupilha, tanto é que se vê realmente, a gente sabe que as catástrofes devastaram o nosso interior, mas você não vê queixas como tinha no passado na saúde, você não vê aqui também as ligações para a rádio daquela grande fila que se tinha das vagas de ensino infantil. Aliás, nós reformamos, Rogério, todas as escolas, pintamos todas as escolas, colocamos equipamentos, ar-condicionado nas salas de aulas, novos computadores, criamos o programa Jovem Empreendedor, as salas Google, e faz 20 anos, Rogério, que não se entrega uma escola, um prédio, 20 anos. Eles prometeram 10 escolas e não entregaram nenhuma, nos microfones da Rádio Espaço. E nós não prometemos nenhuma, entregamos 2, a entrega já funcionando em Monte Pascoal, nos próximos dias a escola Etapa Creche no 1º de maio. E com esses programas todos, e dobrando o número de vagas de ensino infantil, nós então desenhamos um planejamento muito forte e intenso, porque nós colocamos 20 milhões a mais que a própria Constituição obriga, ou seja, na educação precisa ter 25% do orçamento na saúde, na educação, 25% na educação e 15% na saúde. Nós estamos colocando 20 milhões a mais do que isso em cada uma dessas áreas. Né? Isso foi dado o nosso enxugamento da máquina pública. Né? Então, outra coisa importante, tu lembra do SEAC, dos aluguéis, né? E tudo era perdido, a pessoa chegava na prefeitura e dizia, não, a tua secretaria é lá no SEAC, a pessoa ia até o SEAC, não, é lá na frente do bar do... Era tudo perdido. A gente, além de diminuir os aluguéis, nós centralizamos tudo no mesmo quarteirão. Resolvemos aquele problema daquele terreno que Farroupilha tinha perdido, do parque de máquinas, retomamos, legalizamos e colocamos a Secretaria de Agricultura e de Obras aonde estão as máquinas, para cuidar desse departamento. Então, nós centralizamos tudo, centralizamos as farmácias, centralizamos os serviços, tudo no mesmo quarteirão, diminuindo o aluguel. Então, a gente foi muito competente nesse sentido de poder ouvir a população, diminuir custo e fazer mais com menos, melhorar o serviço para a população. Prefeito, sem querer interromper, mas o senhor tem quanto se foi economizado com a diminuição da máquina, enxugando a máquina e também com os aluguéis? Quanto se economizou financeiramente? Números? São muitos milhões, Rogério. Eu vou pedir para o Plínio passar isso para você, mas são muitos milhões. Somente no primeiro ano foi assim um negócio absurdo. Só no primeiro ano foi muitos milhões que virou obras para a população. Virou 40 e poucos trechos de asfaltamento para o interior, que nunca foi feito tanto em tão pouco tempo. Eu sei que tem as queixas, mas as queixas é da catástrofe, é das enchentes. Isso destruiu, devastou. Então, realmente, a gente está com uma dificuldade, colocamos muito mais máquinas. O parque de máquinas que nós recebemos, ele era sucateado, tinha um caminhãozinho para troca de luz, de iluminação, que não tinha freio de mão, não podia trocar lâmpadas em lombas, né? Tudo isso a gente modernizou, foi mais de 10 milhões de equipamentos e máquinas. Nós colocamos mais de 3 milhões de reais em lâmpadas LED. Hoje, 1/3 do nosso município está com LED. Isso melhora não só o embelezamento, Rogério, mas também a segurança. Nós fizemos orientados
pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, governando juntos. Você veja que hoje Farroupilha é a número 1 no programa RS Seguro. Nós somos a cidade mais segura dentro daquele programa que tem no estado. A gente faz isso no silêncio, nos bastidores, sem alarde. Quem não lembra que as pessoas nos pediram para que a guarda não multasse as pessoas? Quem não lembra disso? Nós fizemos para não multar, deixamos isso para a Brigada Militar. Quem não lembra que a Brigada precisava ter as câmaras de monitoramento com visualização para eles? Hoje é tudo centralizado, né? Então, o mais importante disso tudo, Rogério, é fazer mais com menos sem aumentar impostos. Esse foi o nosso grande desafio. A receita dos municípios estão sofrendo muito e, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 50% deles no Brasil, mais que 50%, estão com as despesas maiores que as receitas, ou seja, estão em déficit e não vão fechar as suas contas. Quando tu traz essa realidade para o Rio Grande do Sul, é bem pior. Agora, inclusive, eu digo para vocês, né, o próprio governo do estado não vai conseguir pagar as contas. Então, o que a gente tem que buscar é no governo federal. Mas o mais importante de tudo isso, Rogério, eu penso que é o atendimento ao público, né? Nós retomamos o atendimento ao público depois de 8 anos, atendendo todas as semanas. Se não bastasse isso, nós fizemos um trabalho de levar todas as secretarias, com todos os departamentos, uma vez por mês para cada bairro, que a gente pudesse falar especificamente de cada bairro, de cada situação, para a gente poder atender melhor a população. E isso realmente aconteceu junto com o Sábado Trabalhador, que não existia, com o programa Interior com Mais Valor, que vai uma unidade básica de saúde completa para todo o interior. Resgatamos o posto de saúde do industrial, que era muito desejado pela população, e veja a assertividade. É o segundo posto mais frequentado pelos usuários da saúde no município de Farroupilha. E agora estamos, nos próximos dias, colocando também um novo complexo no bairro 1º de Maio, que é o novo posto de saúde que retiraram também, tinha 2, ficou com 1. E agora estamos retomando com mais um centro de referência de assistência social e mais uma escola Etapa Crédito. Então, resumindo, Rogério, só para dizer o que a gente se comprometeu e, claro, a municipalidade, em nenhum dos 5.500 municípios brasileiros, consegue atender toda a demanda que a população pede, mas tenham a certeza, nós somos uma referência para o Brasil, para o Estado, com orgulho, né, com motivação, as pessoas reconhecem, voltamos a atuar nas entidades, a MESNE, no consórcio que Farroupilha não se utilizava das compras. Vejam, ouvintes, que um teste de Covid lá no litoral, as prefeituras pagavam R$40 aproximadamente. Nós aqui, R$10,80, com certificação, com aprovação do Tribunal de Contas. Nós sempre colocamos aqui todas as nossas licitações para o Observatório Social analisar e nos orientar, porque o Observatório Social é um amigo da comunidade. Quem é contra o Observatório Social, ele está cometendo um erro, né? O prefeito tem que agradecer, porque ele está protegendo o meu CPF, está protegendo o CPF do Jonas, dos secretários. Então, é bom para a municipalidade. E se tem alguma coisa errada, retroage, faz de novo. Então, a gente quer agradecer toda a sociedade civil organizada, as entidades, e dizendo que a gente quer orgulhar vocês. Voltamos para o cenário do turismo. Nós temos hoje Farroupilha sendo vendido em todo o país pelas agências. Nossos eventos bateram recorde. Quem que não lembra, né, da Expo Farroupilha, que criaram no mês de novembro, onde não vem ninguém visitar a serra? As pessoas procuram o turismo de inverno. Praia em outro lugar, né? Então a gente fez isso com muita humildade, conversando com todos, dobramos as nossas receitas advindas do turismo e acredito que o plano de desburocratização, de nós digitalizarmos, modernizarmos, é uma prefeitura, Rogério, quando nós entramos, cheio de papel nos corredores, entrando água por tudo, tinha protocolos que ficavam lá zanzando, perdiam, as pessoas não sabiam onde é que estava. A prefeitura causava um problema para o cidadão. Aí o cidadão tinha que pagar R$18 para resolver um problema que a prefeitura causou. Daqui a pouco perdia o protocolo, ou sumiam, né? Hoje tudo está digitalizado, tu sabe aonde que está, com quem que está, e se parou, por que que parou? Por que que não foi feito o despacho? Isso a gente controla do nosso gabinete, pela ferramenta que a gente tem para controlar toda a prefeitura. Então tudo isso foi feito por muitas mãos, novas lideranças, pessoas que nunca estiveram na política, estão como líderes, né? Gestores junto conosco, comigo e com o Jonas. E eu acho que foi 3 anos e meio, com toda catástrofe, pandemia, seca, enchente, a gente conseguiu fazer com que todos os serviços acontecessem para melhorar
sem ficar fazendo politicagem e muita propaganda. Sem aumentar impostos também. Sem aumentar impostos. Mas só um detalhezinho, que o Jonas também tem que se manifestar aí para a gente ouvir uma avaliação desses 3 anos e meio. Mas eu vou pegar no detalhe, por exemplo, a gente está falando ao vivo, direto num sábado, ao meio-dia, um sábado no Rio de Sol. E a gente tem acompanhado inauguração em cima de inauguração, obras, início de obras, mas aquele pessoal, prefeito, Fabiano e vice Jonas, está lá no interior ouvindo os senhores. E tu fala, prefeito, a coisa não é bem assim, por quê? De maio para cá a estrada tá ruim, não deu para arrumar, tá intransitável. É questão de tempo, melhorando as condições climáticas, as coisas vão se normalizar e a gente vai voltar à normalidade. Eu sei que pedir paciência para quem está com um problemão que não consegue sair de casa ou dificuldade não é fácil. Mas qual é a mensagem que o senhor passa? A gente não pode mentir, Rogério. Não pode mentir. O estado foi devastado e o nosso interior do município de Farroupilha foi devastado. Não é verdade que nós vamos em seguida recuperar. Não é verdade. Não está vindo os recursos do governo federal. Precisa muitos milhões para a reconstrução. Então, nós estamos colocando um número de máquinas muito maior pelo consórcio, pelas atas, serviços terceirizados e com a modernização que a gente fez do parque de máquinas. Então é muito esforço, muito esforço. Foi tudo devastado, Rogério. Não tem uma comunidade que não sofreu. Então, quando chove dessa maneira, você não, diz, abriu o sol, vai lá e faz. Está um lodo. Se você colocar lá o cascalho, você vai sumir em poucas horas. Então, é um desafio muito grande. Se as pessoas compreenderem de fato a verdade que a gente enxerga todos os dias o que está acontecendo em todos os municípios, o desespero do governador, o desespero dos prefeitos, né? Não adianta a gente mentir que vai resolver. Eu não vou fazer isso porque eu nunca menti nada para ninguém. A gente vai lutar muito. Nós estamos colocando muito mais que não estava no nosso orçamento para colocar, parar as obras, parar a infraestrutura. Isso que está sendo feito agora, as entregas, foi feito antes, porque tudo é um planejamento de praticamente 2 anos até a obra se executar. Então nós cancelamos todas as obras, cancelamos coisas assim que eram extraordinárias para Farroupilha, para a gente colocar cascalho, patrola, máquina no interior. Nós vamos fazer tudo o que é possível. E você atende uma comunidade e deixa de atender 30. Você atende 2, 3 bairros, deixa de atender 30. Então, assim, ó, não está fácil, é desesperador. São 430 ocorrências e eu não vou mentir aqui. Eu nunca menti, eu não vou mentir aqui. Vai demorar anos para nós se recuperar. E não está vindo dinheiro do governo federal para restabelecimento e reconstrução. Algumas coisinhas aí que a gente conseguiu. O município de Farroupilha é sempre o primeiro a se cadastrar, sempre o primeiro. Tanto é que o programa da habitação, a Casa é Sua, fomos o primeiro do Rio Grande do Sul. Né? Nos cadastramentos do governo federal, nós somos os primeiros. A gente não tem a notícia que somos o primeiro, mas entre os 4 primeiros te dou certeza absoluta. Né? Então, realmente, a gente está fazendo tudo o que é possível. Agora, estamos lutando tudo que dá, está todo mundo muito cansado. Né? A gente está fazendo tudo o que é possível, todos os servidores, agradecendo a cada um deles, trabalhando em horários e final de semana que não teriam obrigação, mas estão dando a sua contribuição. E os terceirizados e os consórcios, as atas, se utilizando tudo para botar toda a nossa potência no interior. Agora, dizer que a gente vai melhorar, né, que vamos entrar aí, você vai ver, Rogério, nessa eleição. Você vai ver a gritaria contra o governo federal. Tu vai ver só o que vai estar, que já se passou 60 e poucos dias. E a gente não se vê nada. Daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer nesse Brasil. Mas só para a gente frisar bem, para a gente poder fluir aqui, a cobrança que o senhor tem, particularmente a gente sabe que o senhor vai, confere, enfim, para não ter retrabalho, para quando fazer o trabalho fazer bem feito. Sim, aí no outro domingo chove de novo, estraga tudo que a gente fez. Não dá para mentir, Rogério. Né? Nós não somos dono do tempo. Né? Nós tínhamos feito todo um trabalho já indo para uma outra região, aí no domingo choveu. Assim, foi desesperador. Eu fui nos lugares, tudo alagado, casas, fui ajudar a recolher móveis, tirar, colocar contenções, né? Aí no outro domingo, aí quando restabeleceu, no outro domingo choveu tudo de novo, estragou tudo de novo. Os 2 pontos que ficaram agora que foi mais comentado, linha 7 de setembro e a estrada que liga Caravaggio, a Capela de Todos os Anos Abusa. Nesse fim de semana, agora nesse sábado, ontem, alguma mudança? A estrada
Bom dia, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos os ouvintes, ao nosso prefeito Fabiano Feltrin. Então, a estrada que liga Caravaggio a Busa já tem liberação para veículos pequenos. Enquanto nós não tivermos chuvas significativas, ela já está permitindo o trânsito de veículos. E na 7 de setembro já está acontecendo a troca do material, né? Lá a gente tem o material argiloso, né? A terra, e vai ser retirado esse material para ser colocado um material mais firme, né? Vai ser colocado pedras para fazer uma mini contenção para que nós possamos trabalhar depois com uma liberação de meia pista e depois de toda a pista, caso não tenha nenhum evento climático maior que possa movimentar novamente o solo. A gente vê, né, Rogério, e depois até eu tinha notado aqui, até para complementar o que o prefeito disse, na questão da pandemia, a última tinha acontecido em 1919. Então, era mais de 100 anos. As chuvas, o maior registro histórico que a gente tinha de chuvas era de 1941, e essa de agora foi maior, ou seja, mais de 80 anos. E tudo isso aconteceu agora no intervalo de só 3 anos e pouquinho que nós estamos nesse período de administração. Aconteceu de novo uma pandemia, aconteceu as maiores enchentes da história do Rio Grande do Sul. A gente percebe que ainda tem instabilidades. Nesta semana, na 453, teve um novo deslizamento. Agora estão falando até de um tremor de terra que tem acontecido. Na verdade, eu acho que foi uma movimentação do solo em função da alta saturação que ele tem. Mas assim, a gente não está aqui para se queixar, não é a nossa característica. Nós sabemos que as demandas da comunidade, como o prefeito disse, elas são muito maiores do que a capacidade de atendimento que o município tem. Mas não vai faltar trabalho. Não vai faltar trabalho, não vai faltar aplicação da nossa equipe para que nós possamos tentar o mais rápido possível, Jonas, pelo menos dar condições, né, Rogério? Questão da 7 de setembro, começa a semana já, de repente? Já iniciou, Rogério. Ontem já iniciou a retirada desse material de terra, vai ficar em meia pista agora. Substituição. Aí já estão verificando a possibilidade de deixar no primeiro momento em meia Rogério, pista. Tu tem que tirar um pouquinho do material argiloso e ao mesmo tempo já colocar a pedra. É bem sensível porque, na verdade, a Defesa Civil não concordou com essa nossa decisão. Tá? Então, é bem difícil que a gente está tentando, né? As pessoas tentam nos induzir ao erro, né? Porque fica na pressão, né? E assim, ó, Rogério, 3 anos e meio, eu nunca consegui vir aqui, e não é queixa contigo, nem com a rádio, pelo amor de Deus, mas eu nunca consegui vir aqui falar o que a gente tinha que fazer, porque sempre tem que, catástrofe, pandemia, então não foi fácil, as pessoas têm que entender isso, sabe? E o teu papel, Rogério, ele é fundamental, porque nos ajuda até a responder. Eu não tô me Ossos queixando. do ofício. Então, mas assim, foi difícil, são 3 anos e meio que nenhum prefeito e vice-prefeito vivenciaram nesses mandatos, sabe? Tu pega, por exemplo, um prefeito aprovado como o Sebastião Melo em Porto Alegre, olha o que ele está passando agora, e muito injustiçado. Vamos falar a verdade, né? Não é cores partidárias nem nada, mas ele é culpado de tudo o que aconteceu. Todos os municípios ao lado foi alagado, né? E os caras crucificando ele, e vamos falar até das grandes mídias, né? Das grandes mídias que crucificam. Então, a gente tem que entender que a gente está fazendo o possível com pessoas capacitadas para isso e vamos trabalhar, né? Como o Jonas disse, é trabalho. E assim, é ter motivação, resiliência e muito trabalho. A gente não parou um final de semana. E não vai parar o ritmo, Rogério. Tu te lembras, né? Nas primeiras entrevistas, porque para nós também é um balanço de 3 anos e meio que a gente está fazendo com a nossa população, e você dizia lá no começo ainda, né? Com todas as dificuldades, mas se vocês vão conseguir manter esse ritmo, sim. A gente manteve esse ritmo. Para quem coloca agora que nós estamos fazendo entregas em função de ser um ano que vai ter um período eleitoral, não é verdade. A gente tem toda a relação e no período adequado a gente vai demonstrar as entregas que foram feitas em cada um dos anos, mesmo com todas essas dificuldades. No caso do tempo, o senhor que está com um monte de folha aí. Tem um monte de tem. Por favor, o que o senhor gostaria de passar? Não vou te cortar, por favor. Eu gostaria primeiro, Rogério, de dizer que o nosso guia de todos os dias é o nosso plano de metas e ações, que foi a nossa carta de compromisso que a gente fez com a população em 2020. Aqui nós temos as principais
promessas, né, os principais compromissos que a gente fez com a população, ele está na nossa mesa todos os dias para que sempre que a gente tome alguma decisão, a gente tenha a condição de saber e de cumprir com o que a gente se comprometeu com a população. É claro, Rogério, que tudo que aconteceu e que não estava planejado quando a gente conversou lá na última eleição, afeta. Você pega agora, vai ter 30 milhões a menos de ICMS. Sim, e tudo que estava programado para fazer com esse recurso afeta todos esses compromissos. Mas hoje, num balanço que a gente fez, Rogério, a gente já chega de 85% a 90% do que a gente se comprometeu com a população lá em novembro de 2020, a gente já tem condições de dizer que já entregou ou está entregando nos próximos dias. Então isso é um grau de assertividade para um período difícil como a gente viveu, muito importante. E por mais que a gente fale, Rogério, de inaugurações, por mais que a gente fale de entregas, é importante a gente também dizer que as principais realizações, elas não têm placa. Isso é fundamental. Quando a gente vê, Rogério, o tamanho da fila que a gente tinha de crianças esperando na escola, vaga na escola de educação infantil, e que hoje a gente tem ali uma situação controlada das crianças que vão mudando de escolas, ou até pessoas que estão vindo para a Farroupilha devido às políticas públicas que nós temos aqui, isso não tem placa. Não tem uma placa de inauguração, mas nós estamos aí colocando essas crianças e essas famílias com maior qualidade de vida. Rogério, a gente esteve essa semana lá no seminário, onde tem o nosso centro-dia de idosos, né? Quando a gente chega lá e olha para aqueles idosos sendo atendidos, fazendo atividades, sendo acompanhados, sendo medicados, e eles fazendo uma música de acolhida para nós, sabe, felizes de estarem naquele local, não tem placa, mas também não tem preço, e foi a nossa administração que iniciou esse atendimento. Quando a gente vê lá no seminário também um contraturno para 150 crianças de vulnerabilidade social e que ficavam no turno contrário da escola, fora de casa e sabe lá com que atividade, e que agora estão lá se desenvolvendo e crescendo, não tem placa, mas também não tem preço. E todas essas iniciativas foram feitas pela nossa administração. Mais de 100 mil atendimentos na saúde por ano, né, Jonas? Numa cidade de 70 mil habitantes. Sabe quantas vacinas nós aplicamos, Rogério? Que não eram do Covid, que não era uma atribuição do município, né? No momento que não podia fazer contratações a mais devido à lei federal, que não permitia que os municípios tivessem mais contratações. 167 mil vacinas de Covid, que é aplicada uma a uma, pelos nossos profissionais da saúde. Então, foi muita coisa, e sem perder o ritmo do crescimento, do desenvolvimento, do turismo, das melhores políticas públicas, né, de tirar 70 leis para uma só, para desburocratizar. Hoje tu abre uma empresa em Farroupilha em menos de 10 minutos e tudo mais que aconteceu. Eu vou tentar aqui, Rogério, fazer um pequeno apanhado dessa prestação de contas, né? Mas assim, destaques, tá? Na saúde. O novo posto de saúde do bairro industrial, ou a devolução do posto de saúde para o bairro industrial. E como o prefeito disse, o acerto foi tão grande que já se tornou o segundo em atendimento. Em breve nós teremos de volta o segundo posto de saúde do bairro 1º de Maio. É um bairro que é maior do que 200 municípios gaúchos. Ele merece o segundo posto de saúde, ele não atende não só o 1º de Maio, também o Monte Verde, o Santo Antônio, que está ali perto. Então a gente precisa reforçar o atendimento de saúde. Pronto, Rogério, assim que terminar a pavimentação, os equipamentos já estão lá, equipe colocando os equipamentos, equipe pronto. Treinada, vai acontecer. Nós teremos, nós devolvemos a saúde no interior. Quando nós assumimos, Rogério, nós tínhamos o posto da Vila Esperança e do Burati fechados. Agora, além de funcionarem durante dias da semana, a gente leva o ônibus do interior com mais valor para todas as nossas comunidades. O Thiago vai falar na semana que vem, já tem o cronograma para o mês de julho, para que a gente possa estar próximo das pessoas. O centro de especialidades, um compromisso nosso que ele viesse para a área central. Ele estava lá no bairro Centenário e que muitas vezes, Rogério, a pessoa que saía de um determinado bairro precisava pegar 2 ônibus e não chegava lá no centro de especialidades. Hoje ele está aqui pertinho, atendendo junto com o ambulatório, que, como o prefeito disse, atende todos os dias da semana. Na recuperação econômica, dependendo da empresa, tem alvará em 10 minutos. Recebemos o reconhecimento diamante do Sebrae. As nossas políticas de inovação, CUE Farroupilha, têm trazido empresas de fora e tem também empresas que estão aqui e que estavam indo embora.
É importante dizer, tá? Tem empresas grandes de Farroupilha que estavam naquela instabilidade com possibilidade de ir embora de Farroupilha. Elas ficaram e hoje estão ampliando os seus parques fabris e certamente vão gerar mais empregos. Aqui eu acho que é importante a gente dizer, né? Tudo isso com zero aumento de impostos. A gente não pode esquecer do que aconteceu recentemente, onde só no IPTU tinha aumento de 80% ao ano. A gente esquece rápido das coisas, Rogério. Tudo isso a gente fez com zero aumento de impostos. No acolhimento ao cidadão, o prefeito falava há pouco também, vem aí um novo centro de referência e assistência social lá no bairro 1º de Maio e toda uma reforma e remodelação do nosso CRAS do 1º de Maio. O Centro Dia do Idoso, que a gente falou, o nosso albergue, nos períodos em que a população mais precisa, fica aberto durante o dia inteiro, agora também com o nosso Restaurante do Amor, uma iniciativa da nossa primeira-dama, a Nani, que colocou e que serve inclusive refeições lá no albergue, um projeto que está iniciando e que tem possibilidade de ser ampliado. Se nós falarmos, Rogério, um pouquinho de esporte e cultura, né? Além dos eventos que a gente voltou a ter um grande público e de ser de sucesso como a FENAQUIV, o Entrai, os festejos Farroupilha, a gente teve a volta da Feira do Livro, que não era mais realizada, a gente teve novos eventos. Eu vou usar um exemplo, que é a Noite no Museu, que teve uma boa aderência com as pessoas. Falar um pouco dos espaços de convivência. Nós temos ou estamos agora entregando nos próximos dias 10 academias ao ar livre. Caravaggio, Cruzeiro, América, Cinquentenário, Centenário, Alvorada, Industrial, Ipanema, 1º de Maio, São Luís, são bairros que receberam esses equipamentos novos. Novas praças, no bairro Imigrante, Nova Sardenha, Industrial, Nova Vicenza, 1º de Maio não tinha nenhuma praça lá, Rogério. A partir deste sábado, o 1º de Maio, tem uma praça, um bairro com, quem sabe, aí 15 mil habitantes e que agora tem um espaço de convivência. São Luís, a Praça Latina, também quase em fase final. Parque dos Pinheiros, novo skate park, quadra 3x3, iluminação em LED, a piscina pública, que foi um sucesso, quase que a gente teve que cortar as inscrições de tanta gente que estava indo lá na piscina. Os parques inclusivos na Praça da Prefeitura, na Praça da Bandeira, no Parque dos Pinheiros. Parques inclusivos só tinha em São Paulo, né, Jonas? Tem recebido, sim, em menor número do que nós. Tem recebido muitas prefeituras para ver o que a gente fez aqui para fazer em outros municípios. E o Largo Carlos Fetter, Rogério? Quem tem a oportunidade de passar lá no fim de tarde ou no fim de semana, um local que estava abandonado, hoje é utilizado pelas famílias, tem ali o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, as crianças andando de bicicleta, de patinete, de patins, né, convivendo junto com esses todos os outros espaços que a gente falou. E vamos falar também, se nós falarmos de educação, Rogério, o dobro de alunos na educação infantil, a nova creche Clóvis Zanfeliz, lá no bairro Monte Pascoal, a nova creche do 1º de Maio, que está prestes a ser entregue, o segundo turno da AMAFA, Rogério, né? Que é uma demanda que vinha muita solicitação também, de muito tempo. Foi no nosso governo que a gente conseguiu, em parceria com eles, abrir esse segundo turno, sensível a essa necessidade que vem aumentando na área do atendimento do autismo. Nós fizemos também, que é uma obra que não tem placa, mas que não tem preço também pelo que está sendo realizado. E claro, se nós falarmos daí da parte da infraestrutura, e nem vamos falar de todos, né? Mas a gente procurou manter o equilíbrio entre bairros, centro e interior. Algumas que a gente pode falar, acessos da cidade. Hoje chegar em Farroupilha está diferente, Rogério. A gente tem uma nova Armando Antonello, a gente tem um novo acesso pela 813, ali no bairro São Francisco e São José, com pista de caminhada, iluminação em LED, ciclovia, a Pedro Grandene. Como é que era chegar na Pedro Grandene antes da nossa gestão e como está sendo hoje? Até o pórtico lá a gente deu uma melhor cara também, agora ele está iluminado, as pessoas estão sendo bem recebidas. E quando chegava de ônibus ou ali no centro de compras, logo tu chegava já nos buracos ali daquele paralelepípedo, ou se chovia estava alagado, tudo ali perto da rodoviária. Tu já chegava, as boas-vindas para chegar de ônibus aqui, ou quem vinha comprar no centro de compras não eram boas. Primeiro tu entrava no buraco e batia embaixo.
Depois tu entrava no alagamento. Agora, Rogério, nós estamos nos próximos dias já fazendo a sinalização. Tem gente trabalhando lá hoje na Silveira Martins, mas nós teremos um novo acesso para a nossa cidade. A Ângelo Bartelli vai dividir junto com o Armando Antonello o trânsito que antes ia todo para a Avenida Santa Rita. Agora nós teremos 3 vias de acesso por esse lado da cidade, que vai também desafogar o trânsito. A 25 de julho, a Borges de Medeiros, que foi feito o asfaltamento completo dessas ruas. Rogério, a Borges de Medeiros era o pior calçamento da cidade, hoje ela está totalmente asfaltada. No centro a gente teve Rui Barbosa, Coronel Pena de Moraes, República, Gonçalves Dias, Paim Filho, agora vai ter a Marechal Deodoro, a Paim Filho ligando os bairros São José e o bairro Imigrante. No São José, falando nisso, o nosso primeiro loteamento popular de Farroupilha, a gente fez a pavimentação de mais de 10 ruas, chegando agora a pavimentação total deste bairro. No 1º de maio a gente está avançando muito forte nisso também. A gente teve mais de 10 trechos, teve a Seberi, Remígio Tartarotti, Delmo Kerber, Germano Osmarini, Carlos Rovati, Pedro Antonello, Lucindo Lodi e outras que a gente tem feito também nesses bairros que são importantes, vias como a gente fez também, vias de ligação importantes. Vêneto, lá com o Medianeira, a Santo Ângelo no Monte Pascoal. Santo Ângelo, Rogério, vem agora a segunda etapa em seguida, inclusive, tá? Domênico Fim, liga aí 5 bairros, Nova Vicenza, Cruzeiro, São Roque, Santa Catarina, Medianeira, a Alexandre Bartelli totalmente asfaltada no bairro São José, a Avenida das Indústrias, Rogério, o local que entra no bairro industrial e também que atende as empresas, não tinha pavimentação, agora tem. A Rua Brasília no bairro Bela Vista, e no interior a gente já tem mais de 30 quilômetros de asfalto entregues nesses 3 primeiros anos ou em fase de finalização, o que é um número de quilômetros também considerável, mesmo para um momento de tanta dificuldade que a gente tem. E tudo isso, Rogério, que a gente está falando, é importante a gente dizer que é algo que sempre foi uma característica nossa, como o prefeito falou há pouco, é algo que é uma característica que eu levava no meu mandato na Câmara de Vereadores, quando eu fui secretário de Finanças, ter um compromisso e trabalhar para cumprir com ele, e todas essas informações que a gente está falando, essas informações que eu estou passando, a gente ter como comprovar de onde vem cada um dos metros, de onde cada comunidade que foi atendida. Então acho que isso é fundamental também para a gente manter essa relação de confiança e credibilidade com a população nesse momento de fazer esse balanço de 3 anos e meio. É um balanço rápido, que vai faltar tempo aqui. Mas, prefeito, algo mais que o senhor queria dizer? Tá eu tenho algumas perguntas desculpa aqui. Se a gente se estendeu. Não, mas tudo bem, mas eu agradeço e peço desculpa porque a gente não tem aquele tempo todo, eu não sabia que vinham com esse arsenal todo aqui de informações. Muito bom. Mas, prefeito, só me permita aí, porque vem eleições esse ano, vai ter eleição, e a gente acompanha no decorrer das décadas aí, e como é bom a gente chegar assim, fazendo uma avaliação de 3 anos e meio, pontos assim que o Brasil inteiro, segurança, que a gente pega assim, começa a recordar prefeitos que passaram por a maior reivindicação na segurança, e hoje a gente chega, aí graças, e vem de tabela, o grande relacionamento que a gente tem hoje, o município com Brigada Militar, com a Polícia Civil. O delegado Ederson nos deixou e o Fernando veio agora já com tudo em cima. O tenente-coronel Giovanni Gomes, que mora aqui. A Polícia Rodoviária, baita notícia, o Stassac assumindo, veio com tudo. Corpo de Bombeiros, o Rodrigo. Também, quer dizer, as forças de segurança. A gente pegou a época de prefeito que o problema era emprego. E a gente está hoje com emprego à disposição. Né, a questão da saúde, até o Tiago Brunel usou uma expressão ontem, o silêncio que a gente ouve ver, que bom. Mas aí tem uma cobrança que a gente vai ver, a questão da habitação, Fabiano e Jonas, que a gente vê um problema que não combina com a gente, que é as invasões. Tá faltando mais investimento, o próximo prefeito, independente se o Fabiano for, o Jonas se for concorrer, a oposição que está aí trabalhando, a habitação, a gente tem que dá um destaque para a habitação, hein? Está faltando alguma coisa? Veja, Rogério, que pela Constituição, o Estado e a União têm essa responsabilidade. E esse projeto ele parou tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula agora, porque tem as questões, né, de pandemia, de catástrofes e tal. Então isso parou no Brasil inteiro. E com relação à Farroupilha, nós somos um povo muito trabalhador, e aqui a gente quer agradecer às cooperativas, porque foi uma forma de Farroupilha solucionar o seu problema
problema de habitação, né, desse programa associativista, né, de cooperativismo, que é muito importante. Toda e qualquer situação Mas a de cooperativa, cadastramento. apesar de ser super, é muito demorado, tchê. Sim, mas eu digo assim, ó, qualquer cadastramento, qualquer situação que o governo federal, que o governo estadual colocar à disposição do município, nós estamos prontos para entrar. Nós temos já 2 empreendimentos que estão cadastrados, né? O primeiro município a conseguir executar o programa A Casa é Sua foi o município de Farroupilha, então não tem aquilo que a gente não esteja fazendo. Existe uma incompreensão sobre a questão das invasões. Existem áreas que são particulares, né? E existem áreas da União. Essa da União, nós estamos trabalhando numa situação em que a gente possa assumir isso, desde que haja uma contrapartida. Porque só assumir ela, o município de Farroupilha não tem condições, porque tem gente que tem que sair debaixo de fios de alta tensão. Então, é um programa grande, mas só uma coisa. Existe um georreferenciamento de quando era antes, a antiga administração e a nossa. E isso nós vamos mostrar no momento adequado. Então não tem mais invasão no nosso governo, ao contrário. Eu acho que é importante colocar, Rogério, essa questão que o prefeito coloca, que a área habitacional sempre foi muito fomentada pelo governo federal. No período em que nós estamos no governo, a gente teve os 2 primeiros anos com o governo Bolsonaro e agora esse 1 ano e pouquinho com o atual governo federal, o governo Bolsonaro teve que cortar de algum lugar para repassar dinheiro para recursos, né, para municípios e estados. E a gente percebeu que a área mais afetada foi a área habitacional, né, o programa Casa Verde Amarela. Aquele sonho que a gente tem, Jonas, de repente de ter um loteamento popular, digamos, horizontal, vertical, enfim, então, isso... Isso é uma possibilidade, a gente trabalhou com isso, mas como o prefeito coloca, vai precisar ter uma atuação conjunta entre Estado e União e município, né? O que é, só para concluir essa parte, agora, por exemplo, voltou Minha Casa Minha Vida, acho que é esse nome que tem, mas é só, nesse momento está aberto para municípios acima de 100 mil habitantes, então ainda não chegou nos municípios menores. Deve acontecer, ou o governo federal vai readequar os investimentos, porque precisa agora colocar recursos em função das enchentes, a gente não sabe isso muito bem ainda. E assim, Rogério, acho que é importante a gente colocar também, a gente chega aqui num balanço de 3 anos e meio com quase 90% do que a gente se comprometeu realizado, né? Então, nós também somos sempre, vamos dizer assim, a gente coloca a nossa credibilidade em primeiro lugar para que o que a gente se compromete com a população é porque nós vamos realmente realizar. Então, aqui existe isso, existe trabalho, existe mapeamento do município, mas nós vamos trabalhar em conjunto com outros entes para poder minimizar esse impacto. Eu acho, né? Rogério, importante falar para a nossa população que logo em seguida nós teremos um período eleitoral. Agora pré-eleitoral, a partir da outra semana, e depois propriamente o período eleitoral no mês de agosto. E aí, com certeza, nós teremos aí muitas promessas, né? E que as pessoas mostrem para o cidadão com honestidade da onde que eles vão tirar o dinheiro para fazer essas promessas. Porque vai vir muita bobagem. Vai vir muitas pessoas prometendo coisas ao longo dos últimos décadas que a gente vê as mesmas pessoas prometendo coisas que depois não são cumpridas, né? Então, mas aí cabe nós, a população no todo, exato. Nós eleitores, fazer essa pergunta. Sem dúvida. É só para deixar o alerta aí. Mas é bom, importante. Prefeito Fabiano Feltrin e vice Jonas, já que vem campanha política também, a gente tem que ter, eu comentava ontem, que a gente sente que uma campanha que pode vir muito agressiva, com muita acusação, e é fácil a gente jogar, acusar, ofender. Mas tem um assunto que o pessoal tem cobrado, o prefeito não quer falar, não tem falado, a questão da patrola na administração do Bareta, que o senhor era o vice, e tem uma acusação, o assunto está na justiça, que teve irregularidades, enfim. Quer falar alguma coisa, prefeito? Rogério, eu não tenho conhecimento nenhum, porque eu não faço parte do processo, a prefeitura não faz parte do processo, então é até injusto perguntar para mim, porque não conheço. Mas o senhor era o vice e o Jonas era o secretário das Finanças. Nenhum nome envolvido, nem a prefeitura está envolvida, não tenho nenhum conhecimento desse processo, tenho da maneira como todo mundo viu ali, mas eu e o Jonas não temos absolutamente, nós somos responsáveis pelo nosso governo, ao qual a gente colocou
o compliance, não tem reunião sozinho. A gente já sabia como funcionava, né, a política, né, no sistema político do Brasil, do Estado, das prefeituras. Então a gente sempre colocou da nossa forma, né, com o compliance. O primeiro gabinete compartilhado do Brasil, com prefeito e vice trabalhando juntos, já inicia ali o compliance. Todos os secretários assinaram o termo de compliance, quais são os checklists, as rotinas. Não tem como atender um fornecedor sozinho. Tudo nosso, ele é muito transparente, né? Nós melhoramos muito as práticas e somos uma referência para o Brasil nas práticas dessa questão. Então, nós estamos super tranquilos, né? E acho também muito importante que as pessoas tenham conhecimento de que, como é que chama, denúncias, né? Não são condenações. Então, é só isso, né? Que as pessoas tenham responsabilidade sobre tudo aquilo. Eu já vi várias pessoas, né, que foram, vamos dizer assim, tiraram a credibilidade delas por denúncias e depois elas são inocentadas, mas daí é tarde, né? Já acabou com a vida da pessoa, né? Nós tivemos vários casos, inclusive, em Farroupilha. Então, é que a gente tenha bastante cuidado, né? E o importante é que a gente sempre trabalha com transparência, com honestidade, para que a gente possa, isso é obrigação, né? E nós temos muito orgulho do nosso trabalho e da maneira como a gente tem todas as aprovações dos órgãos oficiais, de como a gente trabalha, e nós temos muita segurança daquilo que nós estamos querendo propor, que são as novas lideranças. Utilidade pública para o pessoal saber. A semana que vem, agora, nesse fim de semana já, na próxima, muita gente, funcionários que vão concorrer a vereador vão ter que deixar. E a gente sabe que tem gente aí que nesses 3 anos e meio deram conta do recado, enfim, vão tentar agora a eleição. Substituições para manter o mesmo ritmo de trabalho. Preocupa o prefeito e o vice? Quando entra uma coligação, Rogério, sempre se coloca os cargos de confiança desta coligação. Nós fizemos uma administração com os servidores concursados. Então, tem muitos servidores concursados que vão assumir esses papéis e que a gente vai conseguir deixar a máquina mais enxuta ainda. Então, está tudo organizado, não vai faltar trabalho, não vai faltar serviço, né? E já estamos organizados desde o final do ano passado para vencer essa etapa também, que são relacionados ao período eleitoral. Para a gente ter uma ideia, os secretários municipais já se afastaram. Quem pretende são pré-candidatos. Tem ideia o número de CCs, Jonas? Em torno de 15 a 20 colegas que vão se afastar agora e que, na verdade, também o município entra numa fase em que muitas coisas não podem ser feitas. Tem uma legislação específica e nós vamos cumpri-la à risca, né, Rogério? Então, nós temos condição e, como o prefeito disse, já há uma organização e a gente vai fazendo as adequações necessárias para que os serviços continuem sendo prestados da melhor maneira possível. Nós estamos querendo saber, o Fabiano Feltrin é candidato à reeleição, o senhor está anunciando hoje que o Jonas é o candidato, é o pré-candidato a prefeito? Olha, eu sei que a população ela está com essa interrogação, mas não muda nada. Eu acho que a pessoa que está mais curiosa de saber disso é o próprio Jonas. A gente tem até 3 de agosto, ele nunca me pediu para ser candidato a prefeito, mas eu penso que ele está preparado, nós estamos monitorando, nós temos uma grande aprovação da nossa administração. Eu quero também dizer que eu compreendo, tá, as queixas e que essas pessoas que se queixam também nos apoiam, sabe? É uma questão apenas de resolver os problemas diários da rotina que nós estamos vivenciando das catástrofes. Então, nós temos os monitoramentos, nós estamos super bem, e as pessoas enxergam Feltrin e Jonas como uma pessoa só, tanto faz, não muda nada, e isso é monitoramento mesmo. Até por orientar nós, a população, enfim, o nome, a decisão só sai em agosto, oficialmente? É porque, Rogério... Ou pré-candidato? É que assim, ó, eu nunca escondi isso. Eu coloquei o Jonas no gabinete desde o primeiro dia para ele ser o próximo pré-candidato a prefeito. Eu nunca escondi. É só uma questão de tu olhar como é que a gente trabalhou, né? É que isso depende dos partidos. Se tu perguntar para mim, Fabiano Feltrin, o meu pré-candidato é o Jonas. Então depende dos partidos agora. Vai para as convenções, tem toda a parte legal, tem que assinar, tem que concordar, tem que assinar a coligação. Então por isso, é só por isso. Se depender de mim, sim, se eu tiver aqui de novo, não tenho problema nenhum. Nós estamos, como eu disse, as pessoas enxergam o Jonas e o Feltrin da mesma maneira. Jonas? Eu acho que é importante primeiro a gente dizer, né, Rogério, que eu procurei honrar a oportunidade, primeiro, que a população nos deu quando elegeu o Feltrin e o Jonas lá no ano de 2020. E depois também a oportunidade que o prefeito Feltrin me deu de estar próximo da gestão e trabalhar muito
todos os dias. Não tenho nenhuma... A gente respeita todo mundo, Rogério, a gente respeita todas as pessoas, os momentos, tudo mais. Mas, realmente, um vice-prefeito que talvez tenha tido tanta integração e tanto trabalho como a gente fez, de uma maneira muito humilde, ouvindo as pessoas, sabendo que ainda tem muito para ser feito, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pequena contribuição a essa administração, graças à oportunidade que o prefeito deu, e a gente está... eu não diria pronto, porque pronto a gente sempre está aprendendo, mas preparado para assumir esses desafios, e que agora a gente vai ter um período para discutir esses assuntos, e no melhor momento a gente vai compartilhar com os ouvintes aqui da Rádio Espaço. Eu me sinto completamente à vontade, Rogério, de continuar e repetir essa dobradinha com o prefeito Feltrin, e se por acaso nós tivermos outra indicação também, esses 3 anos e pouco como vice-prefeito, de uma forma atuante, trabalhando muito, também me deixam, quem sabe, aí com o saber para poder tocar em frente junto com a população, que é o jeito que a gente sempre vai fazer, caso tenha essa conversa entre os partidos e alguma indicação de pré-candidatura. E assim, Rogério, a gente tem falado menos sobre isso, e explico também por quê. Porque a gente tem o governo, a gente tem uma responsabilidade de 75 mil pessoas que dependem das ações e principalmente desses momentos de maior fragilidade. A gente entende, a oposição nesse momento, ela tem um papel fácil de criticar e fazer política, que tá correto, faz parte do jogo. O que tem que diferenciar é para não fazer politicagem. Isso é um cuidado que tem que ter, e não se aproveitar de um momento frágil, né, para poder oferecer soluções fáceis de quem não tem responsabilidade. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que delimitar e marcar a diferença. Fazer política é do jogo, ter oposição é do jogo, faz parte de tudo isso. E nós, com o governo e com uma grande responsabilidade, até as convenções em 3 de agosto, a gente vai ter a participação também desse processo pré-eleitoral e depois eleitoral.